como deveria ser a vida do povo de Deus nesse seu relacionamento com Deus. Nós temos sacrifícios, nós temos leis de purificação, nós temos diversos ritos que deveriam ser seguidos pelo povo de Deus, e todos eles mostrariam de forma didática qual era a natureza da relação de Deus com o seu povo. Um Deus que é santo e um povo que é pecador, mas que foi escolhido por Deus, que foi separado para viver de forma santa. E o ponto central do livro de Levítico é o capítulo de número 16, em que é descrito o dia da expiação, o único dia do ano em que o sumo sacerdote adentrava no Santo dos Santos em nome de toda a congregação. E os outros ritos que são descritos no livro de Levítico preparam o povo para esse momento, o momento em que eles estariam de forma especial na presença do Senhor. E os irmãos certamente já viram alguns desses sacrifícios, alguns desses ritos que foram instituídos por Deus aqui em Levítico, mas neste momento nós temos dois tipos de oferta que eram feitas pelo povo de Deus. A oferta da consagração dos sacerdotes, do versículo 19 a 23, e depois a oferta pelo pecado, que já foi anunciada antes, mas agora é trazida novamente para nos mostrar traços desse relacionamento com Deus. Por isso, eu gostaria de trabalhar com os irmãos nesta noite o seguinte tema do sermão: os traços da vida cristã. Os traços da vida cristã. Nós vamos observar por meio dessas duas ofertas que eram feitas no meio do povo de Deus, princípios que falam sobre a relação do povo com o próprio Deus. E o primeiro traço que o texto nos apresenta, que é trazido aqui na oferta, na consagração dos sacerdotes, é que a vida cristã é marcada pela dedicação ao Senhor. A vida cristã é marcada pela dedicação ao Senhor. Os irmãos certamente já viram a lei da oferta dos manjares nos versículos anteriores. Uma oferta que era feita pelo povo de Deus para demonstrar gratidão ao Senhor pelo que Ele havia feito em favor do povo. Deus sustentava o povo, trazia condições para que o povo se sustentasse, e esse povo então em resposta deveria levar ofertas de manjares, que diferente das ofertas pelo pecado não tinham sangue, mas era uma forma de expressar gratidão e consagração do povo de Deus. Só que a partir do verso 19, nós temos uma quebra aqui no texto. O texto começa dizendo: disse mais o Senhor a Moisés. Ainda que esta oferta seja intimamente relacionada com a oferta anterior, agora ela tem um significado especial. Era uma oferta que não era feita pelo povo em geral, mas que era feita pelos sacerdotes, desde o dia da sua consagração. Então era um tipo de oferta que era feito de forma rotineira pelo povo de Deus. Sempre que um sacerdote era ungido, o sumo sacerdote fazia essa oferta em seu nome, continuamente, e deveria lembrar o povo que eles também eram consagrados inteiramente ao Senhor. Se os irmãos se lembram, a tribo de Levi foi uma tribo especial, designada pelo Senhor para cuidar do culto ao Senhor. É a tribo que conduzia as outras para a adoração ao Senhor. E diferente das outras tribos, eles não tinham terras específicas em que eles deveriam viver. Eles não tinham uma herança como as outras tribos tinham, mas eles viviam inteiramente na dependência do Senhor. Então esses sacerdotes, quando eram consagrados, deveriam oferecer essa oferta de manjares especial para demonstrar a sua própria dedicação pessoal ao Senhor. Por meio dessa oferta, eles reconheciam que Deus estava suprindo o seu povo não apenas com sustento material, mas também com sustento espiritual. Deus mantinha uma linhagem de sacerdotes, de sumos sacerdotes, que serviam como mediadores do povo de Deus. E por meio dessa oferta, eles reconheciam que de fato o Senhor os estava abençoando nessa missão. A missão de serem sacerdotes do povo, de serem mediadores. E por meio dessa oferta eles mostravam sua consagração, sua dedicação pessoal ao Senhor. E é interessante porque a quantidade que é descrita aqui no texto é a mesma quantidade que era separada pelo povo de Deus quando eles recebiam um maná no deserto no dia de sexta-feira. No sexto dia, o povo recebia porção dobrada do maná, porque no sábado eles não deveriam pegar maná, não havia maná para que eles pegassem. Então a ideia que está sendo dada aqui é que para a tribo de Levi eles deveriam reconhecer que todo o seu sustento vinha do Senhor. É certo que todo o sustento do povo de Deus vinha do Senhor, mas Deus queria mostrar de forma especial, de forma didática, que eles eram continuamente sustentados pelo Senhor. Os sacerdotes eram mantidos, a linhagem sacerdotal era mantida pelo Senhor. Só que o texto também mostra que eles tinham uma segurança especial demonstrada por meio dessa oferta, porque no verso 21 nós lemos: numa assadeira se fará com azeite, bem amassada a trarás.
Em pedaços cozidos trarás a oferta de manjares de aroma agradável ao Senhor. Também o sacerdote que dentre os filhos de Arão for ungido em seu lugar fará o mesmo. Por estatuto perpétuo será de todo queimada ao Senhor. Observem que a oferta normal de manjares, que era oferecida pelo povo de Deus, parte dela era comida pelos sacerdotes. Então, quando um ofertante vinha até o tabernáculo, trazia a sua oferta, parte daquela oferta era comida pelos sacerdotes. E qual era a razão disso? O que é que Deus tinha como objetivo em fazer isso? Deus não apenas queria sustentar fisicamente os sacerdotes com isso, mas quando o ofertante via o sacerdote comendo parte da sua oferta, ele poderia ter a certeza de que Deus estava aceitando a sua oferta. Era uma forma de mostrar para o ofertante que Deus estava recebendo a sua oferta, ela não estava sendo rejeitada. Isso acontecia também com os outros sacrifícios. Então ele tinha um sinal visível de que o seu sacrifício ou a sua oferta de manjares estava sendo aceita pelo Senhor. Mas isso não acontece aqui. Quando os sacerdotes oferecem essa oferta de manjares, eles não deveriam comer parte, porque aqui eles eram a parte interessada. Então, a ideia aqui não é apenas de que eles deveriam queimar totalmente essa oferta ao Senhor, mas isso mostrava que a vida toda deles era dedicada ao Senhor. Assim como a oferta era totalmente queimada ao Senhor, assim toda a vida do sacerdote era entregue e dedicada ao Senhor. Só que Deus não deixava o sacerdote sem um sinal visível de que essa oferta estava sendo aceita. Ainda que eles não comessem parte dessa oferta, que isso não demonstrasse que Deus estava recebendo, o texto diz que ela seria queimada e que subiria ao Senhor como aroma agradável ao Senhor. Essa ideia de aroma agradável não é como se o cheiro de fato daquela oferta fosse um cheiro agradável para ser sentido pelas narinas. Era farinha sendo queimada. Só que a ideia aqui é que Deus de fato estava recebendo aquela oferta como um aroma agradável. E eles observariam aquela fumaça subindo daquela oferta sendo queimada e veriam, de fato, Deus está recebendo a oferta que eu estou trazendo aqui. Então eles tinham a certeza, não apenas da sua própria dedicação pessoal ao Senhor, mas que o próprio Deus recebia essa oferta e confirmava que eles eram a linhagem sacerdotal do Senhor. Esses versos também mostram que essa oferta deveria ser contínua, justamente para lembrá-los de que eles não apenas eram dedicados talvez no momento do sábado ou em alguns dias da semana, apenas nos momentos em que eles fizessem os holocaustos, não. Era uma dedicação integral e total do seu tempo ao Senhor. Por isso essa oferta era feita todos os dias, de manhã e no final da tarde, para lembrá-los continuamente da sua consagração e dedicação ao Senhor. O que essa oferta mostra para nós é que o povo de Deus é um povo dedicado inteiramente ao Senhor. Não apenas os sacerdotes eram dedicados ao Senhor. É certo que eles tinham um aspecto didático que mostrava isso para todo o povo, mas todo o povo era dedicado ao Senhor. O livro de Levítico nos mostra isso. E há um texto no Novo Testamento que eu gostaria de ler brevemente para os irmãos, que reafirma essa verdade para os dias de hoje. Quando Paulo escreve aos Coríntios a sua segunda epístola, no capítulo de número 8, ele fala sobre os macedônios. E o objetivo de Paulo falar sobre os macedônios era envergonhar de alguma forma os irmãos de Corinto. Porque a igreja de Corinto era uma igreja rica, uma igreja que tinha posses, que tinha condições e poderia ajudar aqueles que estavam precisando. Só que Paulo diz que quem de fato fez isso foram os irmãos da Macedônia. Vejam só o que ele diz. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, e depois a nós, pela vontade de Deus. O que Paulo está falando aqui é que aqueles irmãos da Macedônia, mesmo que não tivessem muitas posses materiais, em primeiro lugar, eles haviam entregue a sua própria vida ao Senhor. E uma vez tendo entregado sua vida ao Senhor, eles entregaram também a nós, aos apóstolos, aqueles que serviam as igrejas e que dependiam do sustento das igrejas. E por isso para eles não foi um peso contribuir financeiramente, mesmo que eles não tivessem muitos recursos. Em primeiro lugar, eles haviam se dedicado ao Senhor. Assim deve ser também a nossa vida cristã. Nós somos chamados a dedicar toda a nossa vida ao Senhor,
Quantas vezes talvez você tenha visto alguém nos dias de hoje falar, não, o dízimo é apenas algo do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, isso não é verdade. Nós sabemos que o dízimo permanece como uma ordenança de Deus para o Novo Testamento. Só que no Novo Testamento é deixado ainda muito mais claro que não são apenas 10% que Deus requer de nós. Deus requer a nossa vida em dedicação a Ele. E para aqueles que têm a sua vida toda dedicada ao Senhor, se for necessário dar um pouco mais para que um irmão seja abençoado, para que a igreja possa se sustentar, não vai ser muito, porque em primeiro lugar nós somos dedicados ao Senhor. E certamente o maior exemplo que nós temos de dedicação é a vida e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o Filho eterno de Deus, que vivia em glória com o Pai, mas que por causa do pacto da redenção se fez homem, se encarnou, viveu uma vida humilde, de entrega, de sofrimento, de obediência plena à lei. Ele mesmo diz que não tinha onde reclinar a cabeça, mas ele fez isso porque havia algo proposto a ele. O autor de Hebreus diz que ele suportou a cruz pelo gozo que lhe estava proposto. Ele foi inteiramente fiel ao Senhor, obedeceu todos os preceitos da lei e foi obediente até a morte, e morte de cruz. De fato, Cristo consagrou toda a sua vida e ministério ao Senhor. E ele recebeu uma recompensa com isso. Isaías diz que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Toda a sua dedicação ao Senhor rendeu-lhe um povo. E nós fazemos parte desse povo. E é interessante porque quando nós lemos os documentos da nossa igreja reformada ao longo da história, e nós observamos especialmente o Catecismo de Heidelberg, ele traz para nós duas perguntas que mostram para nós um pouco dessa relação que nós temos com o nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta 31 diz, o nome Cristo significa ungido. Por que é que Jesus também tem esse nome? Por que é que Jesus é chamado Cristo? E ele responde, porque ele foi ordenado por Deus e ungido com o Espírito Santo para ser nosso supremo profeta e mestre, nosso único sumo sacerdote e nosso eterno rei. Como profeta, ele nos revelou plenamente o plano de Deus para a nossa salvação. Como sumo sacerdote, ele nos resgatou pelo único sacrifício de seu corpo e continuamente intercede por nós junto ao Pai. Como rei, ele nos governa por sua palavra e espírito e nos protege e guarda na salvação que ele conquistou para nós. Então, o que essa pergunta está nos mostrando é que Cristo foi ungido para algo. Ser ungido significa ser ungido para algo. Ele foi ungido para ser profeta, sacerdote e rei. E por meio dessa dedicação, ele nos traz todas essas bênçãos, de ser o nosso profeta, sumo sacerdote e rei. Mas vejam o que diz a pergunta 32. Por que você é chamado cristão? Por que você é chamado cristão? Porque pela fé eu sou membro de Cristo e por isso também sou ungido para ser profeta, sacerdote e rei. Como profeta, confesso o nome dele. Como sacerdote, ofereço a minha vida a ele como sacrifício vivo de gratidão. E como rei, combato nesta vida o pecado e o diabo, de livre consciência, e depois, na vida eterna, vou reinar com ele sobre todas as criaturas. Nós também temos o privilégio de sermos unidos a Cristo Jesus, de recebermos o mesmo Espírito com o qual ele estava habilitado. O Espírito que habitava Jesus Cristo agora também habita em nós e nos unge para vivermos dessa forma, para vivermos como sacerdotes, como pessoas inteiramente consagradas ao Senhor. Por isso nós vemos textos como, por exemplo, o de Pedro, que nos dizem que nós somos um sacerdócio real do Senhor, um povo separado pelo Senhor para viver isso, dedicação total e completa ao Senhor. É por isso que Paulo nos diz que nossa vida deve ser um sacrifício vivo ao Senhor. Esse é o nosso culto racional. É por isso que em Apocalipse capítulo 5, quando os seres celestiais veem o Cordeiro como tendo sido morto, eles o glorificam dizendo que por meio do seu sangue ele comprou reino e sacerdotes que reinarão com ele eternamente. Nós somos esse reino de sacerdotes. Nós somos esses que foram ungidos com o Espírito Santo para viver uma vida de sacrifício contínuo ao Senhor. E é isso que Deus espera de nós. Como tem sido a sua vida de consagração ao Senhor? Você tem vivido uma vida de total dependência do Senhor, que se consagra plenamente a Ele? Como sacerdotes do Antigo Testamento que reconheciam que todo o seu sustento vinha do Senhor e que por isso todo o seu ministério era para o Senhor? Você tem dado o seu tempo ao Senhor ou apenas o que resta dele? Você tem tido momentos de devoção com o Senhor, de leitura da sua palavra, de oração constante, reconhecendo sua dependência nele e que tudo na sua vida é para o Senhor? Como tem sido a sua vida na igreja? Você tem buscado como um sacerdote
abençoar os outros irmãos para que eles também vivam essa vida de dedicação contínua ao Senhor. A vida cristã é marcada pela dedicação pessoal e total ao nosso Senhor. É isso que essa primeira oferta nos mostra. Essa primeira oferta nos mostra que, assim como os sacerdotes do Antigo Testamento tinham sua vida toda dedicada ao Senhor e por meio dela reconheciam que continuamente o Senhor estava abençoando, nós também devemos dedicar toda a nossa vida ao Senhor. E esse é o primeiro traço da vida cristã que o texto nos apresenta. Mas há um segundo traço da vida cristã que o nosso texto nos apresenta. O texto nos diz, em segundo lugar, que a vida cristã é marcada pela certeza do perdão. A vida cristã é marcada pela certeza do perdão. A partir do versículo 24, nós temos mais uma quebra aqui no texto. O texto, mais uma vez, diz: disse mais o Senhor a Moisés. Ele introduz aqui uma outra oferta, que é a oferta pelo pecado. Certamente os irmãos já viram um pouco dela nos capítulos anteriores, quando viram a oferta pelo pecado do sacerdote, do príncipe e de toda a congregação. Mas o texto aqui volta a falar para essa oferta pelo pecado, para nos mostrar mais algumas questões que Deus quer que nos aprendamos com este texto. O texto diz: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: essa é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se imola o holocausto, se imolará a oferta pelo pecado. Perante o Senhor, coisa santíssima é. O sacerdote que a oferecer pelo pecado a comerá. No lugar santo se comerá, no pátio da tenda da congregação. O que nós temos a princípio nesses versículos é uma grande ênfase no lugar em que essa oferta pelo pecado deveria ser feita. Há diversas referências aqui ao local em que isso deveria ser feito. E é interessante essa ênfase, porque o que Deus está querendo nos mostrar aqui é que o lugar em que a oferta pelo pecado era oferecida era na própria presença do Senhor. O Senhor se encontrava com o seu povo no tabernáculo. E o que ele quer ensinar para o povo aqui é que quando o povo vai até o tabernáculo para oferecer essa oferta pelo pecado, eles receberiam o perdão do próprio Deus. Deus quer dar essa certeza para o seu povo. Era perante ele que eles estavam entregando essa oferta. Justamente para que eles não imaginassem que talvez o perdão viesse por alguma das suas obras. Talvez pelo sacrifício em si. Não, de forma alguma. Deus está falando que o perdão vem dele mesmo, do próprio Deus, que é aquele que recebia essa oferta. Nós sabemos que os sacrifícios pelo pecado foram instituídos assim que o homem caiu. Quando Adão e Eva caem e são expulsos do jardim, nós já vemos naquele momento Deus instituir o sacrifício. O primeiro sacrifício foi feito pelo próprio Deus, quando ele matou um animal para vestir Adão e Eva. Mas logo no capítulo 4, nós já vemos que era uma prática constante da humanidade sacrificar ao Senhor. É dito que Abel e Caim foram levar as suas ofertas ao cabo de dias, ou seja, eles faziam isso regularmente. Nós vemos em Gênesis também Noé sacrificando ao Senhor. Nós vemos, durante o período dos patriarcas, o sacrifício presente na vida, porque eles sabiam que eram pecadores e que precisavam de derramamento de sangue para serem remidos. Eles sabiam que o salário do pecado é a morte, por isso era necessário que um sacrifício fosse feito para que seus pecados fossem perdoados. E aqui em Levítico, o que Deus faz é sistematizar esse sistema sacrificial, deixando de forma mais clara quais eram os significados de todos esses sacrifícios. E o que eu gostaria de enfatizar com os irmãos aqui é justamente esse propósito de Deus, em deixar claro para o seu povo qual era o significado de tudo isso. Por que é que eles deveriam seguir todos esses rituais, seguir tantas prescrições, para chegar até Deus e trazer essa oferta pelo pecado? Justamente para dar a certeza de que Deus os estava perdoando. Deus queria deixar claro para eles que eles estavam sendo perdoados. Por isso o texto diz que o sacerdote comeria parte dessa oferta. Nós falamos um pouco disso agora há pouco. O sacerdote comia parte da oferta para mostrar para o ofertante que Deus estava recebendo aquela oferta. E eles têm essa certeza, a certeza de que a oferta pelo pecado estava sendo recebida por Deus. Mas nos versículos 27 e 28, o texto continua dizendo: tudo que tocar a carne da oferta será santo. Se aspergir alguém do seu sangue sobre a sua veste, lavarás aquilo que caiu no lugar santo. E o vaso de barro em que for cozida será quebrado, porém se for cozida num vaso de bronze, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Esses versos aqui demonstram duas coisas para nós. Em primeiro lugar, a seriedade do pecado daqueles que o estavam cometendo. Isso porque a segunda coisa que o texto traz é que o sacrifício deveria ser santo. Essa oferta pelo pecado era uma oferta santa.
Deveria ser um animal santo, puro, sem mancha, escolhido pelo ofertante para que ele fosse purificado dos seus pecados, mostrando essas duas realidades: a santidade do sacrifício, mas também a seriedade do pecado. O pecado era uma coisa séria. O Senhor entendia a gravidade do pecado. Por isso ele mostra que não apenas deveria ser lavada as vestes na onde o sangue caiu, mas deveria haver preocupação também com aquilo que preparou esse sacrifício, que preparou essa oferta. Se fosse um vaso de bronze, deveria ser lavado com todo cuidado. Se fosse um vaso de barro, deveria ser quebrado, não deveria mais ser utilizado, porque de fato o pecado é uma coisa séria. Mas o texto continua. No verso 29, todo varão entre os sacerdotes a comerá. Coisa santíssima é. Porém não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para fazer expiação ao santuário. No fogo será queimado. Aqui no verso 29 ele repete mais uma vez o que ele já havia falado, de que quando o sacerdote recebesse a oferta pelo pecado, ele deveria comer parte dessa oferta. Mas no versículo 30 ele traz uma exceção. Não se comerá nenhuma oferta pelo pecado, cujo sangue se traz à tenda da congregação, para fazer expiação no santuário. Qual seria essa exceção? Quando o sacerdote não deveria comer a oferta pelo pecado? Quando ele fosse interessado também. Quando o sacerdote oferecesse a oferta pelo pecado por si mesmo, pelos seus próprios pecados, ou pela congregação em geral, quando ele estivesse inserido, ele não deveria comer, porque ele era a parte interessada nesse sentido. Então o sacerdote tinha tanto essa função de mediador, quando ele comia parte do sacrifício para dar para o ofertante a certeza de que ele estava sendo recebido, mas também como pecador, como alguém que precisava oferecer sacrifícios, porque ele também era pecador. E nesse momento ele não deveria comer. Deveria bastar para ele ver aquela fumaça sendo queimada e subindo ao Senhor, para que ele tivesse a certeza de que o seu pecado estava sendo perdoado. A lição que nós podemos tirar até aqui é justamente essa, de que Deus tem a preocupação de mostrar para o seu povo que ele está sendo perdoado. Vejam os detalhes que são trazidos aqui. A ênfase do lugar em que deveria ser feito, a ênfase na limpeza de tudo aquilo que foi usado para trazer esse sacrifício, mas também na própria comida ou não desse sacrifício. Deus se preocupava em que o povo visse tudo aquilo que estava acontecendo e aprendesse algo com isso. E quando ele seguisse completamente esses ritos, seguisse todos eles, ele poderia dizer: de fato, eu fui perdoado. Eu segui aquilo que o Senhor estipulou. Eu posso ter a certeza do perdão. E nós também hoje, quando vimos ao culto, quando nós ouvimos a pregação da palavra, nós podemos ter a certeza daquilo que Deus faz em nosso favor. Deus sempre teve esse objetivo. Ele quer que nós tenhamos a certeza de que nós temos todos os nossos pecados perdoados por causa de Cristo Jesus. O nosso mediador é aquele que nos dá a certeza de que nós somos perdoados. A própria pessoa e obra do mediador. Aquele que não apenas entregou a sua própria vida como sacrifício em nosso favor, como nós já vimos um pouco aqui, mas como aquele que está à direita de Deus e que intercede continuamente por nós. O próprio Cristo é a certeza que nós temos de que fomos inteiramente perdoados pelos nossos pecados. É por isso que o autor aos Hebreus diz no seu capítulo 10, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, a exercer o ofício sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O sacrifício de Cristo não é um sacrifício rotineiro como era do Antigo Testamento. Porque a função do sacrifício do Antigo Testamento não era perdoar em si, mas apontar para aquele que de fato perdoaria. Então eles eram continuamente lembrados, sempre que eles iam oferecer esses sacrifícios, que eles teriam aquele que viria e que traria o pleno perdão em um único sacrifício. E de fato, Jesus Cristo trouxe um sacrifício suficiente. Não é mais necessário que nós façamos sacrifício, porque Ele mesmo pagou todos os nossos pecados. Ele recebeu a condenação que nós deveríamos receber. Ele é aquele que sentiu no seu próprio corpo o peso dos nossos pecados. Uma única vez, para nos lembrar que os nossos pecados foram todos pagos e que nós temos a certeza do perdão. E ele continua a demonstrar isso, porque o seu ofício de sacerdote não cessou com a sua morte. Ele continua intercedendo por nós.
Ele continua junto ao Pai mostrando que nós de fato temos os nossos pecados perdoados. E Ele nos assegura isso de diversas formas. Quando nós vimos ao culto, ouvimos a pregação da palavra. Quando durante a liturgia nós ouvimos a declaração do perdão. Quando nós nos lembramos do nosso batismo, em que promessas foram feitas de que nós seremos lavados pelo Espírito Santo. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nos alimentamos do corpo de Cristo, somos por Ele alimentados. Lembramos que de fato os nossos pecados foram perdoados e que nós somos continuamente santificados pelos efeitos desse sacrifício. A nossa confissão de fé nos lembra dessa certeza. Ela diz que aqueles que verdadeiramente creem no Senhor Jesus Cristo e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem, nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus, nessa esperança que nunca os envergonhará. É certo que muitas vezes nós temos essa certeza abalada, mas nós podemos buscá-la. E a confissão nos diz como essa certeza não é uma mera persuasão conjectural e provável, fundada numa falha esperança. Não, ela é uma infalível segurança de fé, fundada na divina verdade das promessas da salvação. Na evidência interna daquelas graças a que são feitas essas promessas, no testemunho do Espírito Santo da adoção, que testifica com os nossos espíritos sermos nós filhos de Deus. No testemunho desse Espírito, que é o penhor de nossa herança e por quem somos selados para o dia da redenção. Veja quantas coisas aqui nós temos que nos dão a certeza da nossa salvação e do nosso perdão. Nós temos o Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que habitou a Cristo habita também em nós e testifica com o nosso espírito que nós somos perdoados, que nós somos filhos de Deus. Mas observem que a primeira coisa que a confissão nos diz, que é o fundamento da nossa fé, é que ela é fundada na divina verdade das promessas da salvação. Nós não temos uma certeza meramente subjetiva. Nós temos razões objetivas para ter a certeza de que Ele nos perdoou. Mesmo que os nossos pecados sejam muitos, e de fato são, mesmo que muitas vezes nós falhemos em dedicar toda a nossa vida ao Senhor, nós podemos ter certezas objetivas de que os nossos pecados foram perdoados por causa do sacrifício de Cristo Jesus. E ao mesmo tempo nós temos o dever de levar essa certeza aos outros também. Paulo diz aos Coríntios que nós somos ministros de reconciliação, que Deus nos fez ministros de reconciliação por causa do sacrifício de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que nós somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Nós temos esse dever de levar aos crentes a certeza de que eles já foram perdoados, de que todos os seus pecados já foram perdoados e pagos por Cristo Jesus. Mas aos descrentes, mostrar para eles que se eles receberem Jesus como seu único e suficiente Salvador, se eles se aproximarem dele com fé e arrependimento, eles podem ter a mesma certeza. A certeza de que foram perdoados, que todos os seus pecados foram pagos. Concluindo, irmãos, nós vimos nessa noite que Deus tem a preocupação de mostrar para o seu povo traços do seu relacionamento com Ele. Em primeiro lugar, Ele mostrou para nós, por meio da oferta dos manjares do sacerdote, que o povo de Deus deve viver uma vida de dedicação total ao Senhor. Quando os sacerdotes oferecessem esse sacrifício continuamente, essa oferta pelos manjares, que não deveria ser comida por eles, eles saberiam que Deus estava confirmando o seu sacerdócio e que eles tinham uma vida totalmente dedicada ao Senhor. Mas quando os sacerdotes oferecessem essa oferta pelo pecado, esse sacrifício, eles teriam não apenas a certeza de que o povo estava sendo perdoado, mas eles também tiveram os seus pecados perdoados pela obra do próprio Deus. Não um perdão que veio das suas obras, da sua força do braço, mas um perdão que veio do próprio Deus, da presença do próprio Deus. E esses sacrifícios que nós vemos aqui, todos eles apontam para o próprio sacrifício de Cristo Jesus. O sacrifício que nos faz ter essa certeza de que todos os nossos pecados foram perdoados e que agora nos capacita a viver uma vida de contínua entrega, devoção e dedicação ao Senhor. Quais então são os traços da vida cristã que nós vimos nesse texto? Em primeiro lugar, a vida cristã é marcada pela dedicação ao Senhor. A vida cristã é marcada pela dedicação ao Senhor. Mas em segundo lugar, a vida cristã é marcada pela certeza do perdão. Pela certeza do perdão.
E é sobre isso que o autor aos Hebreus mais uma vez mostra para nós, quando ele diz: por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto que os céus, que não tem necessidade, como sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. É por causa da obra desse Filho de Deus, de Jesus Cristo, o nosso Senhor, que nós podemos ter, em primeiro lugar, a certeza de que nossa vida é uma vida de dedicação contínua e total ao Senhor, mas também a certeza do perdão. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra ao nosso coração.